Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Mércia e hoje eu vou trabalhar com vocês os antihipertensivos. Só que antes da gente entrar nesses fármacos propriamente ditos, eu acho que é válido a gente relembrar algumas coisas da fisiologia. O que é a pressão sanguínea, quais são os seus mecanismos de controle, e aí a gente consegue definir hipertensão e entender melhor os fármacos antihipertensivos. Beleza? Vamos lá então. Pressão sanguínea, pessoal, é a pressão exercida pelo sangue na parede dos vasos. A gente sabe que passa sangue tanto nas veias quanto nas artérias. Então, a pressão desse sangue contra a parede das veias é a pressão venosa. A pressão desse sangue dentro das artérias é a pressão arterial. Iniciando então a nossa introdução, eu queria relembrar com vocês alguns conceitos do sistema cardiovascular ou sistema circulatório, né? Esses dois termos são sinônimos. Dentre as funções do sistema circulatório, tem um que é o principal, que é o transporte de substâncias através do nosso organismo. Porque sem essa função de transporte, nenhuma outra função do sistema circulatório vai funcionar. Por exemplo, a gente tem a função de proteção, né, no sistema imunológico, onde a gente tem células, os leucócitos, protegendo o nosso organismo. Para que elas consigam fazer isso, para que o sistema imunológico consiga fazer isso, precisa ter esse transporte através da corrente sanguínea, através do sangue. E é importante também a gente lembrar que o sistema circulatório é muito importante porque ele é responsável por comunicar, por fazer essa integração de todos os nossos sistemas. Os nossos sistemas não funcionam isoladamente, eles precisam se comunicar através de substâncias sinalizadoras. E esses sinais viajam através do nosso corpo de célula a célula, através do sistema circulatório, através da movimentação do sangue. E para que aconteça esse fluxo sanguíneo, para que tenha essa movimentação do sangue, a gente precisa muito mais do que a pressão sanguínea. A gente precisa que exista um gradiente de pressão. Gradiente de pressão é a diferença de pressão entre dois pontos. Por exemplo, aqui no ponto 1 eu tenho 100 milímetros de mercúrio e no ponto 2 eu tenho 100 milímetros de mercúrio também. Existe diferença de pressão entre esses dois pontos? Não. Não tem gradiente de pressão. Então, esse fluido, o sangue, não vai se movimentar aqui nesse vaso. Por outro lado, aqui embaixo, eu tenho que no ponto 1 eu tenho uma pressão de 100 milímetros, enquanto que no ponto 2 eu tenho uma pressão de 50 milímetros de mercúrio. Há diferença de pressão aqui? Sim, o ponto 1 tem uma pressão maior que o ponto 2. Dessa forma, o fluxo sanguíneo vai ocorrer do ponto 1 para o ponto 2, porque dentro da física, a gente aprendeu, né, no ensino médio que os gases e os fluidos se movimentam através de diferença de pressão, através de gradiente de pressão. Ou seja, do ponto que tem maior pressão para o ponto que tem menor pressão. Se não existir diferença de pressão, não existe fluxo, não existe movimento. Aqui, só relembrando alguns conceitos básicos das artérias e das veias, a gente tem que as artérias são vasos de resistência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a parede das artérias tem uma estrutura muscular mais desenvolvida em relação à das veias. E isso faz com que, quando a gente tenha muito sangue dentro das artérias, elas vão resistir e isso vai fazer com que aumente a pressão dentro desse compartimento. Por outro lado, a gente tem que as veias são vasos de capacitância. O que é isso? Capacitância lembra o quê? Capacidade. Capacidade de guardar alguma coisa, de guardar volume. Então, dentro das veias, a gente pode ter um maior volume de sangue armazenado e essas veias têm uma maior capacidade de aumentar a sua área sem que aumente a pressão dentro delas, porque ela tem essa capacidade de aguentar um maior volume, diferente das artérias que têm uma estrutura um pouco mais rígida. E é por isso que a gente tem aqui a pressão arterial sendo maior do que a pressão venosa, tá bom? E aqui, ó, vamos entender a pressão arterial, que é o principal foco. Embora a gente tenha também uma pressão venosa, nosso estudo aqui vai se concentrar na pressão arterial, que é a pressão sanguínea dentro das artérias. Como eu tinha dito para vocês, a pressão é a força sobre a área. É a força do sangue sobre a área que é a parede dos vasos. Isso vai gerar uma pressão. Então, vamos ver a importância das artérias nesse mecanismo. A gente tem aqui uma figura que está representando o ventrículo esquerdo e aqui a artéria aorta, tá bom? Quando a gente tem o sangue saindo da artéria aorta,
quando a gente tem o sangue saindo do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, a gente tem que, no momento que o ventrículo se contrai, ele vai empurrar esse sangue para dentro da artéria aorta. E isso vai fazer com que a parede da artéria, que é elástica, além de ter músculo, ela também tem tecido elástico. Vai fazer com que essa parede se distenda. E por que isso é importante? Porque lembra que o ciclo cardíaco tem duas fases, né? Tem a fase de contração e tem a fase de relaxamento. Quando a gente está nessa fase de relaxamento do coração, aqui ó, o ventrículo tá se expandindo aqui, setinhas para fora, relaxamento ventricular. A gente tem que a artéria vai fazer um movimento contrário. Quando o ventrículo tá se relaxando, a artéria tá voltando à sua conformação original, digamos assim. E isso faz com que o sangue continue fluindo através dos nossos vasos, mesmo durante o relaxamento do coração. Porque se as artérias não tivessem essa capacidade, gente, o sangue iria andar um pouquinho e quando o coração relaxasse, ia parar. Quando o coração contrai, ia andar mais um pouquinho. Quando o coração relaxasse, ia parar. Não ia ter esse movimento contínuo de sangue dentro dos nossos vasos, dentro do nosso sistema. Então, é muito importante a gente ter essa função, essa composição das artérias sempre em mente para a gente lembrar aí desse conteúdo, para ficar mais fácil. Uma outra coisa para a gente ter em mente, pessoal, é que a nossa pressão arterial é pulsante. O que é que isso significa? Significa que ela tem dois valores. Ela tem um valor máximo, que geralmente é de 120, e um valor mínimo, que geralmente é de 80, se a gente está falando aí de uma pessoa saudável. Mas a gente não trabalha nem com o valor de 120, nem com o valor de 80. A gente vai trabalhar com a média dessas duas pressões. E essa média não é uma média aritmética, não é simplesmente pegar 120 e somar com 80, dividir por 2, porque aí daria 100. E a gente tem que a pressão arterial média é de 93,4 milímetros de mercúrio, considerando uma pessoa com pressão de 120 por 80, tá bom? E por que a gente tem esse valor? Porque dentro do ciclo cardíaco, a gente tem as fases de contração e relaxamento do coração, não é isso? E a gente sabe que a contração é um fenômeno mais rápido do que o relaxamento. Então, quando vai calcular essa média da pressão arterial, leva-se em consideração o tempo de cada fase do ciclo cardíaco. Por isso que não é uma média aritmética, é uma média ponderada, que leva em consideração aí o tempo de cada um desses ciclos. Nessas figuras aqui, ó, a gente vai ver que quando a gente está nas artérias, a gente tem essas duas pressões, né? A mais alta 120 e a mais baixa 80, considerando uma pessoa aí normal, saudável, tá bom? E a gente vê que à medida que o nosso sangue vai se afastando do coração, ó, sai das artérias, vai para as arteríolas, capilares, vênulas, até retornar para o átrio, essa pressão vai se dissipando e vai diminuindo ao longo do percurso. Aqui a gente tem uma reta que mostra a pressão arterial média, e aqui só a título de curiosidade, a gente chama de pressão de pulso, a diferença da pressão sistólica para a pressão diastólica, tá bom? Aqui mais uma vez, só mostrando para vocês que a gente trabalha com a pressão arterial média, que aqui a gente vê um valor ó, perto do 100, provavelmente o livro quis representar esse 93,4, e a gente vê que conforme vai se afastando do coração, essa pressão vai diminuindo. Aprofundando agora o nosso estudo sobre a pressão arterial, a gente vai ver agora quais são os fatores que a determinam. A gente tem aqui um esquema, pessoal, que está mostrando o ventrículo esquerdo, está representando o ventrículo esquerdo. Essa parte aqui central está representando o compartimento arterial, nossas artérias, e aqui está representando nossas arteríolas. O que é que isso está querendo dizer? Aqui a gente tem o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração e entra nas artérias, e aqui a gente tem a quantidade de sangue que sai das artérias para as arteríolas. Vamos imaginar aqui que eu tenho um débito cardíaco aumentado, ó, coloquei essa seta aqui maior. O débito cardíaco, né, é a quantidade de sangue que sai do coração a cada minuto e entra nas artérias, entra na artéria aorta, para ser distribuída por outras artérias, arteríolas e assim sucessivamente. Vamos dizer que esse débito cardíaco aumentou. A quantidade de sangue que está saindo do meu coração para as artérias está maior. Mas aqui você veja que a setinha continuou normal. Eu não aumentei a minha saída de sangue das artérias. Esse aumento que está chegando não está sendo compensado com a maior quantidade de sangue saindo. Então, a gente pode dizer que aqui a nossa pressão arterial vai aumentar. Por quê? Se eu tenho
uma mesma capacidade aqui, com maior volume de sangue dentro, a nossa pressão vai aumentar, porque as paredes das artérias têm a capacidade de resistir, elas são vasos de resistência, como a gente falou lá no primeiro slide. Agora, vamos imaginar que a gente tem aqui a mesma quantidade de sangue normalmente entrando nas nossas artérias, sendo que a gente tem uma resistência das arteríolas maior. Se eu tenho uma resistência maior, eu vou ter um raio diminuído. Se aqui, ó, o raio está diminuído, a minha quantidade de sangue vai ser mais difícil de sair do compartimento arterial. Concorda que isso também vai fazer com que se acumule sangue dentro das artérias? Se eu tenho maior volume de sangue dentro de uma mesma capacidade, eu vou ter, então, o aumento da pressão. Eu vou ter o aumento da pressão do sangue sobre as paredes dos meus vasos, no caso das artérias. É por isso que a gente fala que a pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência. E o que é que determinam esses dois fatores aqui? O que determina o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração a cada minuto, é a quantidade de vezes que o meu coração bate, ou seja, a frequência cardíaca, vezes o volume de sangue que sai do coração a cada batimento. E o que é que determina esse volume sistólico, esse volume de sangue que está saindo do coração? Vai depender da contratilidade do miocárdio, a capacidade de contração do coração, e vai depender do volume diastólico final, que é o volume de sangue no final do relaxamento. O volume diastólico final é o volume de sangue no final da diástole. E o que é que vai definir esse volume diastólico final? Vai ser a quantidade de sangue que está retornando pelas veias para o meu coração. Vai ser o retorno venoso. Então, se eu tenho alguma coisa que faz minha frequência cardíaca aumentar e o meu volume sistólico aumentar, eu vou ter um aumento do meu débito cardíaco. Eu vou ter um aumento da quantidade de sangue entrando nas minhas artérias, saindo do coração e entrando nas artérias. Então, eu vou aumentar a minha pressão arterial. O outro fator é a resistência. A resistência de quem? Dos vasos que vão receber o sangue que vai sair do compartimento arterial. Quais são esses vasos? As arteríolas. Se eu tenho uma vasoconstrição, eu tenho um raio menor. Se o meu raio é menor, eu tenho uma maior resistência. Se a minha resistência aumenta, eu vou ter o aumento da minha pressão arterial. Por outro lado, se eu tenho uma vasodilatação, é porque os meus vasos vai ter um raio aumentado. Se eu tenho um raio maior, a minha resistência é o quê? Menor. Se a minha resistência é menor, eu vou ter a diminuição da minha pressão arterial. Então, quando a gente vai estudar os mecanismos de controle da pressão arterial, a gente vai ver que eles vão atuar no débito cardíaco e na resistência das arteríolas.